Oi pessoal, estou aqui para falar com você hoje sobre as palavras que os agressores sexuais falam para suas vítimas. Qual o dano disso e como lidar com isso. Então eu vou compartilhar com vocês um acontecimento sobre isso e vou ensinar para vocês o que fazer a respeito disso, tá? Por que falar sobre isso? Muitas pessoas que sofreram abuso sexual, elas ouviram algumas coisas dos agressores. E quando eu falo agressor, eu quero dizer homem ou mulher, tá? E elas escutaram essas palavras, aquilo fez um dano muito grande na vida delas, um dano emocional, e elas crescem acreditando no que elas escutaram. Muitas não têm noção de que as atitudes que elas tomam é baseada nisso, tá? Atitudes que elas tomam ou não tomam, né? Então, por exemplo, algumas pessoas fazem planos e não conseguem realizá-los. Elas têm tudo esquematizado na cabeça delas, mas elas não conseguem agir, elas não conseguem ter a ação. Muito provavelmente por conta do que elas escutaram quando elas eram abusadas sexualmente. Tá? Eu vou compartilhar com vocês um momento da minha vida que acho que vai ficar mais claro para ilustrar e para ensinar vocês. Tá? Então, quando eu era pequena, eu fui abusada sexualmente, eu fui abusada por mais de uma pessoa, e por volta ali entre os 8 e 10 anos, eu não lembro exatamente a idade, teve um momento que foi um dos mais terríveis da minha vida, foi um dos piores momentos da minha vida, em que dois agressores me jogaram no chão, eles me chutaram, me bateram, me xingaram, eles cuspiram em mim, urinaram em mim, e eles me disseram várias coisas, como que eu não era bonita, que eu não iria conseguir fazer muitas coisas, que eu não era capaz, que eu era feia, que ninguém nunca ia me amar, que eu era gorda, era feia, ninguém nunca ia me amar, que ninguém nunca ia gostar de mim, entre outras coisas, né? E eu cresci acreditando nisso, né? Sem nem perceber que eu acreditava nisso durante muitos anos. E aí o que acontece? O abuso sexual, ele já traz um dano a respeito da valorização, a respeito de se achar capaz, sobre culpa, né? Quando você escuta determinadas coisas do agressor, isso se intensifica, fica muito pior, né? Por exemplo, em outro momento, eu escutava enquanto era estuprada que eu devia agradecer porque ele estava me fazendo um favor. Então isso traz um dano emocional muito grande, uma confusão emocional muito grande, porque você sabe que tem alguma coisa errada. Mesmo uma criança muito pequena, ela sabe que tem alguma coisa errada, ela pode não saber nomear, mas ela sabe que tem alguma coisa errada. Ela sabe que está sendo machucada, está doendo, ela está sendo violentada, né? Está sendo agredida, mas ela escuta o quê? Que aquilo que está acontecendo é bom. Então imagina a confusão emocional que isso não traz. Mas voltando lá para a situação, né, em que eu fui agredida fisicamente, fui humilhada, escutei muitas outras coisas. Eu cresci acreditando nisso sem perceber. E aí o que acontecia? Eu não entendia por que eu queria fazer faculdade, mas não conseguia agir para fazer a faculdade. Eu não conseguia, preencher uma ficha da faculdade, algo simples. Eu queria realizar outras coisas, mas não conseguia fazer uma simples busca na internet. Era muito difícil, muito pesado fazer isso. E eu não entendia por que as pessoas realizavam e eu não. Por que as pessoas conseguiam fazer as coisas e eu não conseguia? Né? E tanto que eu fui fazer terapia não foi inicialmente nem por conta do abuso, foi por conta disso. Mas depois eu fui trabalhando no abuso, eu parei de fugir do abuso, né, do fato do abuso, da realidade do abuso na minha vida, parei de ficar fantasiando que não tinha acontecido, parei de ficar me iludindo a respeito de que eu poderia esquecer e encarei aquilo que eu tinha que lidar. Ia ser doloroso, ia ser difícil, mas não tinha outro caminho, eu tinha aprendido isso. Então eu ia lidar com aquilo, né, com o abuso, para ficar livre. E aí,
Isso que aconteceu, que eu acabei de contar para vocês, né, que eu fui jogada no chão, era algo que eu não conseguia falar, né? Era um sofrimento muito grande para mim. Hoje, se você me perguntar, eu consigo ainda falar para você como se fosse algo que eu estivesse vivenciando agora. Eu lembro do chão frio, eu lembro das características do lugar, do cheiro, do ar, de como estava o ambiente, eu lembro de tudo, tá? Mas o que que aconteceu? Né? Eu nunca imaginei que eu ia compartilhar isso e que eu não ia estar aqui chorando copiosamente por conta desse sofrimento, né, que eu trazia por conta do que tinha acontecido. Então, o que que acontece? A gente cresce, como eu falei, acreditando nas mentiras que foram ditas para nós pelos agressores. E isso influencia as nossas escolhas e influencia também aquilo que a gente não escolhe, aquilo que a gente faz e aquilo que a gente deixa de fazer. Então, eu não conseguia fazer algo para mim, como, por exemplo, fazer uma faculdade, porque eu não tinha valor, né? No fundo, eu tinha aquelas palavras ainda na minha mente, de que eu não era capaz, de que eu nunca ia conseguir fazer nada, de que ninguém nunca ia me amar, né? E aí você pode lembrar daquilo que te falaram, e você sabe que não adianta alguém falar para você assim, não, mas você vai ser capaz, né? O que falaram para você enquanto você era violentado é muito mais forte, né? Porque foi num momento de sofrimento, aquilo ficou marcado, entende? Então, como ficou marcado profundamente, aquilo fica mais forte. E aí, o que fazer, né? O que que eu fiz? Como eu consegui chegar nesse ponto hoje de te contar isso e não estar aqui, né, me acabando de chorar, sofrendo como eu sofria antes? Primeiro, procurei ajuda psicológica, procurei bons profissionais. Fiz primeiro 5 anos de terapia com uma psicóloga, depois eu mudei e faço terapia com outro psicólogo. Segundo, resolvi encarar o que tinha acontecido. Aceitei, foi doloroso, de que o abuso não ia deixar de ter existido na minha vida, aquela lembrança não ia deixar de existir, né? E se eu não fizesse nada, aquilo não ia sumir, né? Então, resolvi encarar e lidar com o abuso. Terceiro, comecei a observar o que as pessoas ao meu redor que me amam falavam para mim. Então, se você tem alguém na sua vida que te ama, né? Não precisa ser um parente, pode ser um amigo, alguém que te ama e que é sincero, que te ama de verdade, né? E quem ama de verdade é sincero. Então, por exemplo, na época que eu estava nesse processo do tratamento, eu estava namorando e meu namorado era uma pessoa, e ainda é, né? Ele é meu noivo hoje, uma pessoa que ele é sincero. Né? Ele não fica fazendo média, não fica falando as coisas para te bajular. Ou ele fala ou ele não fala, né? Mas ele não vai ficar te enganando, ele não é uma pessoa que engana. Na época também, né, eu tenho ainda até hoje, graças a Deus, uma amiga muito preciosa que é uma pessoa honesta também, que é uma pessoa sincera. E aí eu comecei a pensar, eu falei, pô, mas essas pessoas falam para mim que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho tal qualidade. E elas não são pessoas que enganam os outros, elas não são mentirosas, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava dando mais valor para o que o agressor, né, os agressores tinham falado sobre mim, do que para as pessoas que me amavam, que estavam ao meu redor. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a martelar na minha cabeça aquilo que o meu namorado, a minha amiga e outras pessoas falavam sobre mim. Então, quando vinha aquele pensamento, aquela lembrança daquela situação, eu não fazia um movimento de banir ela, porque ela não vai deixar de existir, como eu falei para você. O que eu fazia? Eu começava a pensar naquilo que as pessoas que me amavam falavam sobre mim. Mesmo que eu não conseguisse acreditar que eu era aquilo, eu comecei a pensar no que elas me falavam, porque elas não eram pessoas mentirosas. E aí o que aconteceu? Aquilo que os agressores falavam começou a se enfraquecer e perder lugar na minha vida e na minha mente, né?
no meu pensamento, começou a entrar aquilo que as pessoas que me amavam falavam sobre mim. Até que chegou um dia, você percebe a dinâmica? Aí aquilo que é mentira vai enfraquecendo, que tinha força, tinha poder, vai enfraquecendo, e aquilo que é bom vai tomando, que é verdadeiro, vai tomando lugar. Mas para você tirar o lugar desse pensamento ruim, dessa mentira, você precisa colocar outra coisa no lugar. Então você precisa começar a pensar, observar o que as pessoas ao seu redor que te amam falam sobre você. E aí eu fiz isso, tá? Não foi da noite para o dia, né? Você precisa parar de querer uma solução milagrosa, assim, uma solução mágica, tá? O normal não é da noite para o dia, pode ser que aconteça com alguém, mas não trate você como uma exceção, tá? Então, por quê? Porque isso te poupa de frustração, né? Daquela expectativa exacerbada. Vai vivendo um dia por vez e fazendo esse exercício. Depois, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a perguntar para essas pessoas, compartilhar com elas aquilo que eu sentia. E falar para elas que não é que eu achava que elas eram mentirosas. Que poderia ser com qualquer outra pessoa, eu ia ter a mesma dificuldade. Né? Como eu tinha, por exemplo, dificuldade em acreditar sobre o que Deus falava a respeito de mim. Você podia trazer qualquer pessoa para falar para mim que eu era isso, aquilo, não sei o quê, de bom. E eu não conseguia acreditar, porque ainda era muito forte aquilo que os agressores tinham falado sobre mim. E aquele momento em que eles falaram sobre mim, ainda era muito sofrido. Todas as vezes que eu evitei lidar com aquele sofrimento, ele se tornou mais forte na minha vida. E aí eu compartilhei com essas pessoas, né, o que aconteceu comigo. Eu falei, olha, eu tenho dificuldade de acreditar, né, de que eu tenho valor, de que eu sou capaz, por isso que eu não consigo fazer. Não adianta você falar para mim ir fazer, não adianta você falar para mim que eu vou conseguir, que não vai, não é assim que funciona. Aí o que essas pessoas começaram a fazer? Elas começaram a ressaltar, a repetir várias vezes para mim aquilo que eu tinha de bom, a qualidade. Então, por exemplo, meu namorado falava para mim algumas qualidades que eu tenho, né? Só que ele falava várias vezes, me lembrando, entendeu? No começo, você fica irritado, porque você não acredita naquilo e você quer que a pessoa pare. Para, mas não faça isso, se controla e escuta, porque isso é para o seu bem. Lembra que eu falei? A mentira, o pensamento que é ruim, né, que é espinhoso, vai se enfraquecendo e vai tomando conta aquilo que é bom, né, que vai florescer, que é verdade. E eu comecei a fazer isso, né, comecei a escutar o que eles falavam, comecei um dia de cada vez, até que chegou um momento em que eu consegui, né, me lembrar, pensar naquela situação, olhar para aquela situação, não me ver mais lá como aquela menina, né, que esteve ali mesmo no chão, que foi uma realidade, mas me enxergar como uma mulher que eu sou hoje, que podia levantar, podia se defender, né? Eu imaginei a situação de novo, mas comigo grande, né? Comigo me defendendo. E aí, quando eu me coloquei de pé, imaginando aquilo de novo, aquela situação não tinha mais poder sobre mim, porque eu podia me defender, eu podia me colocar, e eu não acreditava mais no que eles falavam sobre mim. Mas veja, foi um processo, né? E você precisa fazer o quê? Fazer a sua parte, procurar ajuda, escutar as pessoas que te amam, né? Perseverar um dia após o outro para conseguir chegar no ponto de lembrar de uma situação muito humilhante, muito dolorosa e aquilo não ser mais senhor da sua vida, não ser mais dono, não ser mais quem te conduz, quem te orienta. Tá bom? Espero ter te ajudado. Por hoje é isso. Até breve e seja livre. Tchau.